Estamos apresentando Memórias do Rádio no Ar. Que o programa ele sempre assim dedica esse espaço desde o começo, o Talvani, e o Talvani que na época, antes de existir o programa, me mostrou, né, me apresentou ao dechismo, eu também gosto de praticar quando posso, né, e foi importante assim o Talvani colocar isso aqui no programa, esse momento dedicado ao deixista, porque muita gente acaba não sabendo, né, a Ondas Curtas existe há muitos anos. Mas o deixismo, a prática do deixismo, esse hobby agradável e saudável, né, para a cultura, aquele lance do intercâmbio, é muito importante, é um intercâmbio cultural, é um hobby, é um contato que você tem com outras culturas. As pessoas podem perguntar, não, mas a internet, não, tudo bem, a internet ela aproxima, mas no rádio você tem a nostalgia, você tem todo aquele ambiente, né, tradicional que permite o seu contato com outras emissoras, né, de outros países. E em outras línguas também. O exemplo é o Célio Romais, eu conheci através do rádio, o Célio participando sempre de programas aí a nível internacional, e aí a gente manteve um contato, ele prontamente atendeu e está colaborando com o nosso programa, né? Eu fico honrado com isso, nós ficamos honrados com a participação do Célio, porque o Célio é conhecido no mundo inteiro aí, ligado às ondas curtas, e as pessoas que praticam ondas curtas, os caras que fazem programas dedicados a ondas curtas, conhecem o Célio Romais, quer dizer, o cara é conhecido no mundo inteiro e está aqui hoje participando do Memórias do Rádio no Ar, que é uma satisfação para mim e para o Wilson. E no deixismo você pode, além de ouvir, você pode participar, né? Interagir com a emissora, você pode mandar o que o Talvani já falou aqui, né? A questão do QSL, não é isso, Talvani? Não, informe de recepção. Informe de recepção, que é a emissora que vai mandar o QSL, QSL, né? que é o cartão de confirmação de que realmente você ouviu a rádio naquele determinado horário. E nessa troca de informações, você também acaba recebendo brindes da emissora. A emissora manda camiseta, boné, e pode mandar até uma passagem, né, Talvani? Tem também a questão dos concursos. De volta, teve um maranhense, me parece que de Timon, ganhou uma viagem para a China, com tudo pago pela Rádio Internacional da China. Passou 15 dias lá na China, conhecendo os estúdios da rádio. Porque essas emissoras, ao contrário das emissoras aqui do Brasil, elas têm assim toda uma estrutura diferenciada no tratamento ao ouvinte. Além da estrutura, o interesse, né, de divulgar as coisas da China para o nosso país. O exemplo, a China, enfim, a Inglaterra, pela BBC. Que pena que a BBC não transmite mais em língua portuguesa em ondas curtas. E você nota pela qualidade dos programas, assim, enquanto o rádio daqui está muito voltado para o sucesso, para a música, para coisa mesmo do dinheiro, lá na Europa, quem ouve as rádios de ondas curtas sabe que você pode acompanhar um documentário em rádio. Quem aqui faz documentário em rádio? Quase ninguém faz documentário em rádio. Lá eles fazem documentários. A própria BBC, que transmite em 43 idiomas, ela fez um trabalho brilhante na década de 80, um documentário gravado em CD, contando toda a história do rádio no Brasil, um levantamento completo, que eu inclusive recebi isso de presente da BBC, eles doaram lá para o nosso museu, que é um documentário lindíssimo, que conta toda a história do rádio no Brasil, inclusive com trechos de programas antigos da Rádio Nacional, da Rádio Tupi, da Rádio Marique Veiga. E para mim foi uma satisfação receber esse presente da BBC. Que pena que eles não transmitem mais em língua portuguesa em ondas curtas. E Talvani, foi preciso a BBC de Londres fazer um documentário para contar a história do rádio no Brasil, não é? Essa questão de história de rádio no Brasil é meio complicada. Uns dizem que quem foi o responsável pela invenção do rádio foi o Marconi, outros dizem que foi o padre Landel de Moura, gaúcho de Porto Alegre, enfim. Então há sempre essas controvérsias. Outros dizem que foi a primeira rádio do Brasil, foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que hoje é a Rádio MEC. Aí outros dizem, não, foi a Rádio Clube de Pernambuco. Então sempre vai haver essas controvérsias. Eu lembro, inclusive, daquele personagem do Francisco Milani, da escolinha do professor Raimundo, que o professor Raimundo perguntava assim, o Dom Pedro I, as margens do Rio Ipiranga, disse independência ou morte. Aí ele pergunta para ele, a controvérsia, você estava lá? Você tem gravado? Tem algum documento? Tem alguma imagem? Então eu sigo ele, porque um cara diz assim, porque teve isso, você tem como provar? Com certeza. Tem gravado? As minhas pesquisas é baseada nisso, em documentos, gravação. Eu não confio muito em depoimento de pessoas, não. Eu não confio muito. Porque sempre o cara exagera um pouquinho, conta história que já não é mais, que não é verdadeira. Então é interessante o depoimento, mas não confiar plenamente, né? E eu queria citar também, Wilton, algumas notícias aí a nível nacional referente ao rádio brasileiro. Uma entrevista aí, eu acho que ainda dá para você conseguir essa entrevista. Saiu na revista Playboy do mês de fevereiro do mês passado. Uma entrevista com o Tutinha. Para quem não sabe, o Tutinha é dono da Rádio Jovem Pan de São Paulo, né, da FM, a Pan 2 FM, e criador também do Pânico no rádio e agora na televisão. E para quem gosta de rádio FM e não sabia e não sabe, o Tutinha também
fez um programa, um quadro, né, um personagem chamado Djalma Jorge. Ele fazia o Djalma Jorge. Ele era o Djalma Jorge. E uma entrevista, o Herto, muito polêmica que ele concedeu à revista Playboy, no mês de fevereiro, na edição de fevereiro, realmente aqui não está dando para entrar. Então é o seguinte, nessa entrevista ele fala que ele cobra para bandas tocar, né, algumas músicas tocarem na rádio Jovem Pan, né, que ele inclusive cobra das gravadoras para tocar música na rádio Jovem Pan. Uma entrevista bombástica, né? Ele fala inclusive que também tá com ideias aí para colocar uma televisão, né? O Tutinha, que é filho do Paulo Machado de Carvalho, que era filho do Paulo Machado de Carvalho. Inclusive, para quem não sabe, o Morumbi é Paulo Machado de Carvalho, estádio do Morumbi não, do Pacaembu, né? Paulo Machado de Carvalho, que foi também um dos proprietários da Rede Record, conhecido também como o Marechal da Vitória, né? Na época da seleção brasileira, em décadas passadas, aí naquelas viagens para as Copas. E o Tutinha deu essa entrevista aí, você que queira adquirir a entrevista, acho que ainda dá tempo aí de você chegar à banca de revista e solicitar a Playboy do mês de fevereiro, onde tem essa entrevista com o Tutinha, uma entrevista bombástica. Ele fala inclusive do jabá, que ele aceita que ele faz jabá na rádio dele. Ele diz na entrevista que ele faz jabá, que para tocar tem que pagar, e que ele já viajou vários países do mundo através de gravadoras que pagam para ele viajar. Ele cita isso na entrevista. Porque essa questão do jabá é muito discutida, inclusive no Rio de Janeiro teve há 3 semanas atrás um encontro lá de pessoas, de alguns deputados na Assembleia Legislativa, discutindo esse negócio de jabá e rádio e tal. As coisas, infelizmente, eu acho o seguinte, infelizmente as coisas aqui em São Luís, em termos de rádio, não anda. Aqui em São Luís não anda, assim, não tem... Aqui tem um grande problema, é o seguinte, se você está numa rádio, você desperta, você tem uma audiência enorme, dificilmente tem a valorização do profissional, do cara chegar e dizer, pô, vou pegar o Herto lá em tal emissora, vou pegar... O mercado é muito... Você dá ali, você desponta, mas nenhuma outra emissora tem interesse assim de te levar, não tem a valorização do profissional. Aí as coisas não acontecem, não tem notícia aqui no rádio. Quando pinta uma coisa é demorado e, enfim, também não tem grande expressão, infelizmente, e aí o rádio é meio parado aqui em São Luís nesse sentido, a disputa, de competitividade. Não tem aquela competitividade no rádio aqui do Maranhão. Eu penso dessa forma, é minha opinião. Claro que tem outras pessoas que podem ser contra, é normal, mas eu acho que teria que ter aquela valorização do profissional, porque se eu tenho a minha rádio e o Herto está em outra rádio, e eu vejo que o Herto vai render grandes frutos na minha emissora, que vai trazer audiência para minha emissora, eu vou atrás do Herto para contratá-lo para levar para minha emissora. Aqui não tem isso, a valorização do profissional. Por exemplo, porque tem aquela questão, Herto. Não, pode... Tem aquela questão do proprietário de emissora, ele ser só o empresário de comunicação, ele tem que ser um radiodifusor. Eu já falei isso aqui várias vezes, o cara tem que deixar de ser só um empresário e ser um radiodifusor, entendeu? E pesquisar, tal, quer dizer, o rádio digital está chegando, tá aí, acho que daqui a 10 anos, a perspectiva é daqui a 10 anos, já tem emissoras no Brasil que está fazendo já transmissão em digital, já me falaram, inclusive, um amigo meu, que qualquer emissora pode solicitar da Anatel para transmitir em digital, fazer testes experimental. E aqui em São Luís ninguém está falando sobre isso, ninguém está preocupado com nada. Quer dizer, a gente continua no atraso. Muitas pessoas aí fora estão super preocupadas com a questão do rádio digital. Como é que tem gente que não sabe nem o que é rádio digital, tem ouvinte que não sabe o que é rádio digital. Como que é rádio digital? Falando em digital, a televisão no Brasil, a TV digital, já foi escolhido o padrão, que vai ser japonês, né? O Lula já escolheu, aí vai ser japonês. Então o que acontece? Aqui em São Luís ninguém discutiu isso ainda. Eu estou inclusive bolando aqui uma pauta para que a gente ver se há a possibilidade da gente ouvir uma doutora em comunicação da UNB, né, da Universidade de Brasília, para justamente, ela é especialista em rádio digital, né, para a gente ver se a possibilidade de fazer uma entrevista com ela, para a gente discutir isso aqui, né? O que é o rádio digital? Né? Já mandei um e-mail para ela, estou esperando a resposta para que a gente possa fazer uma entrevista por telefone, para ela dar mais esclarecimentos aí, o que é o rádio digital, quais as perspectivas, o que vai ser feito. O rádio AM vai ficar, todo mundo sabe, vai ficar com uma qualidade melhor,
Já o FM vai ficar com a qualidade de CD, segundo algumas pesquisas que a gente andou fazendo aí. Então a ideia é essa, trazer a especialista em rádio digital para falar aqui no Memórias do Rádio no Ar sobre o rádio digital, que pouca gente sabe disso. Quer dizer, não teve ainda nenhuma mesa redonda de empresários de comunicação para discutir isso aí, quanto é o custo que vai ser, como é que isso vai chegar até o ouvinte, qual o custo que o ouvinte vai ter, se vai ser preciso trocar de aparelho, se vai ter que comprar um rádio digital, um receptor digital, ou se não vai ser preciso isso, enfim, quer dizer, falta de informação muito grande. Eu acho que o papel do programa Memórias do Rádio no Ar é isso, não só trazer a história do rádio, não só trazer os registros sonoros, mas também falar do futuro do rádio, que o futuro do rádio está aí, que é justamente o rádio digital, discutir as programações das emissoras, falar sobre o rádio em geral, não só no Maranhão, mas também no Brasil. Então a ideia é essa, já mandei o e-mail e vamos ver se há possibilidade. Um outro detalhe, Ué, pode falar. E essa questão, Tovani, do rádio digital, ela ultrapassa a discussão no âmbito da profissão, no âmbito dos profissionais do rádio, e ela chega também aos movimentos sociais, tá? Tanto a TV digital quanto o rádio digital, eles estão sendo aí discutidos, debatidos pelos movimentos sociais, porque eles vão permitir, eu vou resumir aqui a história que é muito complexa, eles vão permitir que qualquer pessoa, tá, um grupo, possa explorar, tá, aquela concessão digital, tanto em televisão como em rádio, né? E os grupos sociais estão vendo nisso a oportunidade para a democratização, que é a grande luta deles lá, né? A democratização da informação, dos meios de comunicação. E é uma outra discussão, uma discussão paralela que está acontecendo, né? Provocada pelos grupos, pelos movimentos sociais, né? São vários movimentos sociais que estão aí, muitas vezes, batendo de frente com o governo federal, para que eles tenham também vez e voz nessas discussões, né, que estão aí se acalorando, sendo realizadas aí nesse momento de implantação da mídia eletrônica digital, rádio e TV digital no Brasil. E é muito importante o que o Tovani falou, a gente até vai, com certeza, além da professora da UNB, a gente vai, inclusive, né, Tovani, tentar ter aqui, né, criar assim um debate, um mini debate, uma discussão. Mas a ideia é essa, né, trazer o pessoal para discutir sobre isso. Mostrar assim, a nossa realidade aqui e o que está sendo feito já em nível nacional, porque também, além dos que são profissionais, são várias pessoas envolvidas, além do nosso ouvinte, que é a parte, né, fundamental, principal do veículo, você vai ter também o quê? Você vai ter também o pessoal das universidades, os cursos de comunicação, os que vão técnicos mudar, também, os né, técnicos, de radiodifusão. Tá, há uma relação de envolvidos muito grande. E vai ser realmente um impacto, né, uma revolução. Isso realmente está sendo esperado, a expectativa é essa, que o digital, a TV digital e o rádio digital provoquem uma ruptura. Vai ser o quê? Vai ser o antes e o depois do digital. É isso aí, então já mandei um e-mail para ela, vamos esperar a resposta para que a gente possa fazer uma entrevista. E um outro detalhe, Huerto, essa semana também, era para ser hoje no programa, mas infelizmente não houve possibilidade, porque geralmente quando é final de semana, esses deputados, senadores costumam viajar aí para suas bases, né? Como eles costumam falar, para as bases, né? Então é o seguinte, existe um projeto aí que está do senador do Rio Grande do Sul, Sérgio Zambiase, a respeito aí da flexibilização, né, para permitir que flexibilização da Voz do Brasil, que permite aí as emissoras de rádio escolher o horário para exibir a Voz do Brasil, né? Mas parece que tem um horário estipulado, não é assim, vamos supor, o cara vai, a flexibilização aqui da Voz do Brasil você pode botar em qualquer horário, não é bem por aí não, porque se for o cara vai colocar a Voz do Brasil só de madrugada, né? Mas parece que tem um horário determinado, eu não sei bem qual é o horário. Eu entrei em contato, inclusive, lá com o gabinete do senador, essa semana, inclusive ontem, falei com a secretária dele lá, estou aqui, inclusive, estou aqui com os contatos, o telefone da celular dele, a casa da residência lá em Porto Alegre, e também no gabinete, né? Falei com a secretária dele, ela me mandou, inclusive, uns e-mails a respeito aí, mandou a cópia do projeto, da flexibilização da Voz do Brasil. Então, eu vou ver se há a possibilidade da gente ouvir o senador essa semana, gravar alguma coisa com ele essa semana, ou então para fazer ao vivo no sábado que vem, né? Então a gente falta só confirmar aí, mas a gente já manteve um contato com a secretária do senador Sérgio Zambiase, para que ele possa falar um pouquinho aqui para o ouvinte do Memória a respeito dessa flexibilização desse projeto. Inclusive o relator do projeto, Huerto, é o Garibaldi Alves Filho, do Rio Grande do Norte, que é do PMDB, né? E o Sérgio Zambiase aí, que é o autor do projeto, da flexibilização da Voz do Brasil, para permitir aí que as emissoras de rádio possam escolher assim
tem um horário determinado para transmitir. Acho que essa questão da Voz do Brasil foi muito discutida, foi muito falada, inclusive existiu um movimento É um na outro década tema, de 90, tema né? polêmico, né, do rádio Porque, brasileiro. na verdade, ela foi criada com o nome de A Hora do Brasil, no governo de Getúlio Vargas, em 1935, e de lá para cá é assim, tipo, impor as emissoras de rádio a Obrigatório, transmitir, né? é obrigatório, não paga para a emissora transmitir, e tem um problema que não pode, tem que transmitir, e aí já tem aquele outro detalhe que como a gente costuma falar, que a televisão geralmente nem não abrange todo o território nacional, tem lugares que não tem energia, que a televisão não consegue chegar, e o rádio consegue. E a Voz do Brasil, e a né? Voz do Brasil Acaba tem uma sendo grande única- penetração, acaba né? sendo a única fonte nacional de informação. Perfeitamente. E tem aquele outro detalhe de que há alguns deputados brilhantes que não aparecem, não costumam aparecer na mídia eletrônica, na Globo, não aparecem nesses principais As grandes canais de redes, comunicação, né? Então já na Voz do Brasil você ouve deputados em que você nunca nem ouviu falar. Mas aí o cara faz um projeto, enfim, quer dizer, através da Voz do Brasil, você reconhece, acaba conhecendo o trabalho de algum deputado que não costuma aparecer diariamente na mídia, nas principais emissoras de televisão do Brasil. De né? qualquer forma, Tovani, ela tem uma importância, a Voz do Brasil. Agora, ela tem que se adequar, né? Ela tem que se adaptar. Esse Ela negócio tem de que ser impor revista, também, acho né? que É verdade. um país democrático como o Brasil não pode mais ter esse tipo de coisa. Engraçado, eu estava pensando nisso aí também. A própria, eles têm lá a Rádio Senado, tem a TV Rádio Câmara, Rádio Câmara. que também, inclusive, é em ondas curtas, poderiam colocar só lá. O que você acha? É uma opção que... Colocava poderia- só na Rádio Câmara, que é Ah. em ondas curtas, via satélite para todo É. o Brasil, e para outros países também. Rádio Senado é uma Voz do Brasil. Mas, enfim, é um tema muito gostoso de se discutir. O porque Lula tem prós e tentou contras. mudar, né? Pelo menos a abertura, a vinheta de abertura lá, aquela abertura famosa, antiga, né? Da ópera Guarani, né? Guarani, Carlos Gomes. Ele tentou mudar e cada dia ela tem um... Eles fizeram uma nova formato, roupagem, né? na verdade, né? Tem um Fizeram uma nova formato. roupagem e tal, eles fizeram uma plástica nova aí na Um Voz do dia Brasil, forró, um dia ficou samba. bem, acho que ficou assim bem atrativo, né? Foi uma mudança que foi feita, mas eu acho que a mudança tem que ser mais estrutural. tem que Esse ser lance de o impor também é meio conteúdo. chato, né? De com impor, certeza. de ser obrigatório. Mas enfim, eu acho que Vale a discussão. é válida a discussão. Vamos tentar aí ouvir o senador essa semana, ou então ouvi-lo no sábado aqui, no próximo sábado, no Memórias, para que a gente possa manter também os nossos ouvintes informados do que está acontecendo aí, sobre esse projeto aí da flexibilização da Voz do Brasil através do senador Sérgio Zambiase, do Rio Grande do Sul. Acho que é interessante a discussão, né, Uê? Gente, e o Memórias do Rádio no Ar, ele é isso também, ele não é só registro histórico, ele é um espaço de discussão, como a gente sempre fala aqui, eu e o Talvani, a gente quer aqui levar para você, ouvinte, informações também atuais sobre o rádio, como a gente sempre tenta fazer aqui, e também promover aqui um grande fórum de discussão sobre o rádio, né? Sobre a realidade do rádio, sobre o que o rádio representa hoje, sobre o que o rádio, como o rádio vai se preparar para o futuro, e a gente quer com isso fazer com que toda a sociedade, os profissionais, os ouvintes, os acadêmicos tenham aqui vez e voz, participem, discutam, e que o programa sirva também para preparar, né, esse alicerce aí para o veículo nesse futuro aí de muitas mudanças. E um outro detalhe, Herto, a nível nacional, inclusive em Salvador, na Bahia, a Associação de Prostitutas, né, de Salvador conseguiram uma concessão através do Ministério da Cultura, a concessão de rádio, né? O nome da rádio vai se chamar Zona FM, né? Vou inclusive aqui dar uma verificada nessa notícia, que é interessante a gente trazer para o ouvinte também. A Zona FM será a rádio focada para prostitutas em Salvador, né? A Associação das Prostitutas da Bahia conseguiu uma concessão de FM através de um convênio com o Ministério da Cultura. Então é interessante a gente trazer essa informação aqui para o nosso ouvinte, que será dirigida aí pela Prosba, que é a Associação das Prostitutas da Bahia, e deve entrar em operação até o final de abril. O projeto saiu do papel depois da associação obter a concessão por meio de uma parceria com o Ministério da Cultura. A emissora, que será transmitida em frequência modulada, deverá ter base no Pelourinho e no Casarão, que serve de sede para a associação e vai veicular programas voltados para a categoria. A cooperativa pretende acertar parcerias com professores universitários e voluntários para os cargos da rádio, mas não descarta recorrer à iniciativa privada para tocar o projeto. A Prosba tem mais de 3.000 associadas em Salvador. A Prosba é a Associação das Prostitutas da Bahia, que vem aí com a Zona FM, que é a concessão que elas conseguiram através do Ministério da Cultura. Quer dizer, Zona FM lá em Salvador, na Bahia. Maravilha, Talvani. Eu recebi agora aqui na linha interna, Talvani, informação aqui, o nosso querido Leno Adroaldo aí, que é jornalista, radialista
trabalhar no Imparcial e confirmando a história do senador Zambiase, que a proposta dele é colocar a Voz do Brasil entre 19 e 23 horas. Esse seria o intervalo. Como eu falei, que não teria... E está em tramitação, horário, está em tramitação o projeto lá. Perfeito, então vamos tentar então... Um abraço aí pro Leno, um abraço, o Leno que é ouvinte do programa aí, o Leno lá em São José de Ribamar, nosso colega de profissão. Um abraço aí pro Leno Adroaldo aí, grande amigo do rádio. Vou passar mais uma dica também para os ouvintes do Memória. Você que pouca gente sabe, mas existe uma prática de deixismo no Brasil também. Eu tenho um amigo, inclusive, que trabalha na Rádio Santa Maura de Lago da Pedra, é o Paulo Araújo, que é um deixista, e ele também é um deixista de FM. Quer dizer, pouca gente, o cara imagina que FM só se escuta aqui em São Luís ou na Baixada, algumas cidades da Baixada. Então ele pratica o deixismo em FM, ele ouve inclusive rádios do Rio Grande do Sul, FM, ouve várias rádios do Pará, e há uma certa especialidade aí. Eu vou inclusive trazer uma informação que é do site do Célio Romais, né, o nosso colaborador aqui no Memórias do Rádio no Ar, onde ele cita inclusive que já há uma antena fabricada no Brasil. Não é uma antena TV por assinatura, não é uma antena parabólica, é uma antena normal, é a RC3FM, inclusive ele dá a dica aqui no site do Célio Romais. O site é o www.romais.jor.br. E Romais é com S, né? Romais com S. Esse é o site do Célio Romais, colaborador aqui do programa Memórias do Rádio no Ar. Você que queira ter mais informação sobre a antena, é uma antena aí chamada RC3FM. É uma antena aqui que inclusive é fabricada pela Metaltech, né? Uma indústria de antenas chamada Antenas Metaltech. E aí onde você pode adquirir a antena, tem aqui um modelo inclusive 3 radiais e tal. Tem um modelo aqui da antena para recepção de FM. Você pode acessar o site aí do Célio Romais e você clica e você vai direto no site das Antenas Metaltech. E com um detalhe, Huerto, tem aqui inclusive o nome da empresa, produtos, as dicas, e tem também o e-mail para que você possa mandar para a empresa Metaltech, Antenas Metaltech. Eu acho muito interessante isso, porque você já abre outro leque, né, para essa área do deixismo, né, que é o FM. O FM a gente acaba achando que é tudo muito próximo, as rádios, pela própria característica do veículo, a rádio não tem tanto alcance. Mas você vê aí a comprovação de que você pode fazer uma escuta, né? Através dessa antena. Uma antena própria. Aqui vai a dica do Giuseppe Cisneiros, de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, para quem deseja alcançar melhores resultados na sintonia de emissoras de FM de locais distantes. A empresa Metaltech produz e comercializa a antena RC3FM. Testada por Edson Capuço, de Paulo Afonso, na Bahia, o equipamento também proporcionou resultados fantásticos para Cisneiros. A antena custa, olha só, a bacatela de R$ 55,00 mais o valor do frete. Mais informações vocês podem ser solicitadas no seguinte endereço. O endereço eletrônico aí, você que está ouvindo o programa, é info@antenasmetaltech.com.br. info@antenasmetaltech.com.br. Essa dica, o Huerto, dando aqui a fonte, é do site do nosso correspondente Célio Romais, direto de Porto Alegre. O site dele é www.romais.jor, esse jor é jor.br, Romais com S no final. Maravilha, tá vendo? Olha só, informações que você só tem aqui no Memórias do Rádio no Ar, aqui pelo Talvani Lucato, comigo também. A gente sempre está aqui com você pesquisando atualidades e levando para você, nosso ouvinte que gosta de rádio, você que de repente é profissional também do rádio, você que é aluno de comunicação, enfim, para você que se interessa pelo veículo, você tem sempre aqui informações atualizadas, além, claro, do momento, do espaço dedicado à história. Então, Vânia, eu queria só aproveitar que eu estou lembrando, a gente falou de levantar discussão, levantar debate, o rádio, ele permite isso, né? O rádio, pela sua característica, pela sua importância, ele permite isso. Eu queria parabenizar aí o nosso colega aqui, o Geraldo Castro, por ter feito ontem um debate interessantíssimo sobre o reggae, né? Sobre as influências do reggae. Trouxe para cá o Demar Danilo, o vereador Pinto, Jorge Black, DJ Valdinei. E para você ver a importância, né? A gente fala aqui de abrir para discussão. Acho que essa é uma das grandes finalidades do rádio, e principalmente do rádio AM, né? Você transformar isso aqui num fórum de discussão, né?
Eles falaram sobre o reggae lá e o resultado foi magnífico. E isso é um exemplo, né? Serve de exemplo para os outros programas, para as outras emissoras, que é possível a gente debater um tema no rádio AM. Por que não? É verdade, a gente tentar, de certa forma, porque tem programas aí que não rende, então você tem que procurar métodos, né? Claro. Usar sua mente criativa para que você possa fazer coisas interessantes que outras pessoas não estão fazendo em outras rádios, para que você chame esse ouvinte para o seu programa, porque realmente a sua audiência deu uma guinada, né? E a própria, além da audiência, a própria educação das pessoas, né? Que o ouvinte está lá, a gente tem uma responsabilidade aqui, quando o microfone é aberto, a gente tem uma grande responsabilidade e a gente tem que passar informações com referências, informações que levem ao ouvinte o que o rádio preza desde a sua fundação, que é a cultura, o entretenimento, a educação e a informação. A gente tem que seguir realmente essa ética e por isso é que o rádio é o que é até hoje. A gente tenta preservar isso por isso, né? Porque a gente tenta levar para as pessoas, para os ouvintes, justamente essa educação, essa informação, essa cultura. Wilson, agora eu vou trazer um registro sonoro raríssimo. Esse registro é do ano de 1989. É um Globo no Ar, uma edição completa do Globo no Ar, feita pelo saudoso radialista Isaac Saltman. O Isaac, que era radialista, comunicador, noticiarista, trabalhou na Rádio Marique Veiga, onde apresentava o programa Hoje é Dia de Rock, trabalhou também na Rádio Mauá e, por último, na Rádio Globo do Rio de Janeiro. Ele foi apresentador de O Globo no Ar por várias épocas, né, o Isaac Saltman, e faleceu também no dia 30 de março de 1998. Então, inclusive eu estava comentando há mais ou menos uns 2 meses atrás, a respeito do Globo no Ar, que eles mudaram um pouco e tal, não está mais aquele atrativo como antes, né? E eu estava comentando com o Neres Pinto, o jornalista Neres Pinto aqui na nossa redação, e ele falou do Isaac Saltman. Eu falei, Neres, qualquer dia desse eu vou trazer no Memórias um programa Globo no Ar, feito pelo Isaac Saltman, para matar a sua saudade. Então a gente estava mexendo lá, eu lembrei desse detalhe que a gente conversou aqui na redação, algumas semanas atrás, e vou trazer agora para os amigos esse momento tão importante do rádio brasileiro, na Rádio Globo do Rio de Janeiro. Infelizmente não é mais a mesma. Eu costumo sempre falar aqui, o rádio do Rio de Janeiro tá agonizando. Eu costumo falar que está agonizando, mas é uma pena, que tem algumas cabeças aí que tá fazendo as coisas erradas, mas tudo bem. Os caras resolveram fazer rede, agora é rede de rádio para todo lado. Eu não sei bem que se isso é interessante, né? Tudo bem, quando a coisa é regional, só para o estado, até tem lá as suas vantagens, mas assim, a nível nacional, eu não posso trazer a linguagem de São Paulo para São Luís, eu não posso trazer o mundo do Rio de Janeiro para São Luís, assim, meio complicado. Os costumes aqui são outros, então as pessoas deveriam pensar dessa forma, mas tem também o lance da grana, tem também o lance de alguns negócios por trás. Então acho que é uma pena o que está acontecendo no rádio do Rio de Janeiro. Mas então vamos trazer aí Rádio Globo Rio de Janeiro, ano 1989, uma edição completa do Globo no Ar, feito pelo radialista Isaac Saltman.